Olá, meu nome é Caco Rocha. Provavelmente vocês já devem ter ouvido essa notícia por aí, que o Alex Jones, talvez muitos não saibam quem é Alex Jones, mas vão saber com certeza. O Alex Jones é um americano, um radialista americano. Ele foi condenado a pagar 965 milhões de dólares, quase 1 bilhão de dólares, às famílias que foram vítimas e perderam seus entes queridos num massacre que houve em Sandy Hook, nos Estados Unidos, em Connecticut, se não estou enganado. E o Alex Jones, isso foi em 2012. De 2012 para cá, o Alex Jones ficou reproduzindo fake news. Ele é o rei das fake news, considerado um dos maiores conspiradores. Só que ele tem público para isso, tem quórum, sempre, né? Ou seja, arrasta uma legião de malucos como ele, inclusive aqui no Brasil, e a gente já fala disso. Então o Alex Jones, ele passou a vida inteira, isso aqui é um hipérbole, né? Lógico, desde 2012 que ele vem publicando que aquelas pessoas estavam encenando, que aquelas pessoas não morreram, que eram atores e conspiração, segundo ele, era uma conspiração do governo e das famílias. Então, ou seja, morreram várias pessoas e ele continuou propagando isso, gritando em megafones, gravando vídeos em canais de televisão. Ele é aquele tipo do cara, ele é um dos que falavam contra judeus, mas eu já fiz um vídeo muitos anos atrás, em que eu dizia ele foi casado com uma mulher que era judia. Então, assim, eu odiava judeus, mas casou com uma mulher que era judia. Talvez por isso ele odiasse, porque a mulher o deixou, e ele teve 3 filhos. Ou seja, de acordo com a história judaica, para você saber se você era judeu ou não, bastasse que sua mãe fosse judia, porque a mãe não tem como você negar que é a sua mãe ou que ela deu à luz a você quando há essas testemunhas. O pai já é uma outra coisa. Então, para se estabelecer um judeu, bastasse que a mãe fosse judia. Então, eu até lembro disso que eu falei no vídeo. Então, se a esposa dele era uma judia, ele teve 3 filhos judeus. Então, eu vou ler aqui uma parte da matéria aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a matéria e vou ler aqui um pouco. Aqui fala o seguinte: o teórico da conspiração americana Alex Jones foi condenado a pagar 965 milhões a várias famílias vítimas do massacre de Sandy Hook por alegar falsamente que o assassinato de 20 alunos e 6 educadores na escola fundamental em Connecticut foi encenada pelo governo e pelas famílias. E um agente do FBI também foi indenizado. Então, assim, ele passou anos dizendo isso. E isso também foi muito reproduzido aqui no Brasil. Bem no início, nós não sabíamos de onde o Rubens Sodré tirava algumas informações, de onde ele reproduzia algumas coisas, porque o Alex Jones não era conhecido no Brasil. Depois que outras pessoas começaram a pegar, logicamente que o grande público, a grande massa, não fala inglês. Então, é certo que as pessoas não sabiam o que dizia Alex Jones e todos os processos que eram iniciais naquela época, e o Rubens tirava todas essas informações do Alex Jones. Ele reproduzia aqui. A partir do momento que o Pedrosa, né, começou aquele que diz o médico, o doutor Pedrosa, ele, a partir do momento que ele começou a se desentender com o Rubens, ele começou a dizer que as informações que o Rubens trazia
eram informações que vinham do Alex Jones. Alex Jones, as pessoas começaram a investigar, se interessar, e o Alex Jones começou a ganhar espaço quando a mídia também começou a se expandir, eu digo, em todos os sentidos. Ele ficou bem mais forte nos Estados Unidos e, logicamente, que ficaria também forte em outras partes, levando as pessoas a mais conhecimento. Só que tudo que o Alex Jones dizia eram mentiras. Inclusive, numa dessas condenações dele, numa dessas idas dele no tribunal, ele alegou que realmente havia mentido, que mentia, que não sei o que ele tinha problemas psicológicos. Ele admitiu que inventava as coisas da cabeça, que ele não tinha prova, que ele criava, inventava, mas bastava sair do tribunal que ele, na frente das câmeras, se transformava e começava a mentir. Eu lembrei daquelas épocas em que eu falei que a gente fazia os hangouts em off, conversava sobre certos assuntos, e quando eu entrava ao vivo, os caras se transformavam, viravam outra coisa, começavam a reproduzir coisas assim absurdas, e aí para mim não dava para compactuar com aquilo. Então, esse é o Alex Jones, e agora tem que pagar, né? Ou seja, que é muita grana, né? Muita grana, muita grana. São bilhões e bilhões de reais, se a gente for converter, mas são quase 1 bilhão de reais, desculpa, 1 bilhão de dólares americanos que ele vai ter que pagar para algumas famílias, e eu não sei como é que ele vai fazer, se ele vai teorizar mais suas conspirações, o que ele vai fazer, mas é muita grana para pagar. E ele, certeza que não tem essa grana, né? Sua vida de conspirador não lhe rendeu tudo isso, mas lhe rendeu uma fama entre os americanos. Uma boa parte acredita nele, e a outra sabe que ele é um grande mentiroso e inventador, uma espécie de Jaca Paládio. Não sei se vocês lembram, quem não lembra dessa época, vai procurar quem é o Jaca Paládio, que vocês vão saber. Valeu, muito obrigado.